Tem gente que morre duas vezes. A primeira vez, quando o corpo para. A segunda vez, quando os responsáveis continuam vivendo como se nada tivesse acontecido, com o mesmo sorriso, o mesmo cargo, o mesmo respeito dos outros. E é essa segunda morte que ninguém fala. Essa é a morte que fica. Essa é a morte que Lúcio Flávio não aceitava. O que você vai ouvir agora não é uma história de assassinato no sentido que você está acostumado a ver. Não tem tiroteio em beco escuro. Não tem bandido com nome de guerra. Tem algo mais frio do que isso. Tem um homem que foi destruído com papéis, com silêncio e com mentiras cuidadosamente organizadas por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. E tem um outro homem que, quando descobriu o que havia acontecido, decidiu que os responsáveis iam pagar cada centavo dessa dívida. Seu Armando tinha 62 anos quando morreu. Não morreu de bala. Morreu de dentro para fora. Aquele tipo de morte que começa quando um homem perde tudo que deu sentido à vida dele e não encontra mais razão para continuar em pé. Era motorista de caminhão há 34 anos. Conhecia cada trecho de estrada do interior de São Paulo como conhecia a própria mão. Tinha uma transportadora pequena, 2 caminhões, 3 funcionários, uma carteira de clientes que havia construído ao longo de décadas com o tipo de reputação que não se compra. A de um homem que entregava o que prometia, no prazo que prometia, sem surpresa. Esse tipo de reputação, no mundo do transporte de carga, vale mais do que capital. Tinha também uma família. Dona Lourdes, a esposa, com quem havia passado 38 anos. Um filho, Márcio, que havia entrado na mesma profissão do pai e trabalhava nos caminhões desde os 18 anos. Uma filha, Patrícia, que havia se formado em administração e ajudava com as finanças da transportadora. Uma casa quitada. Uma vida construída milímetro por milímetro, com trabalho físico, sem herança, sem atalho. Tudo isso começou a desaparecer quando a empresa de logística Transporte Campos Sul firmou um contrato de exclusividade com seu Armando. A Campos Sul era uma empresa de médio porte, com operação em 4 estados, gerida por um homem chamado Gilberto Fontes, 55 anos. Empresário da segunda geração, havia herdado uma transportadora do pai e transformado em algo maior através de métodos que nem sempre estavam nos estatutos. Gilberto tinha o tipo de inteligência que funciona melhor quando as regras são ignoradas. Rápido para identificar oportunidades, mais rápido ainda para identificar vulnerabilidades nos outros. O contrato que Gilberto ofereceu a seu Armando era generoso no papel. Exclusividade de rotas por 2 anos, volume garantido de carga, pagamento quinzenal. Para uma transportadora pequena como a de seu Armando, significava estabilidade, possibilidade de crescimento, talvez um 3º caminhão. Ele assinou. O que o contrato continha, enterrado nas cláusulas técnicas que nenhum motorista de caminhão leria com atenção de advogado, era uma estrutura que transformava seu Armando em refém. Havia penalidades severas por cancelamento unilateral. Havia cláusulas de exclusividade que impediam qualquer outro contrato durante a vigência. E havia, mais importante, uma disposição sobre responsabilidade por extravios e avarias que colocava o peso integral sobre o transportador contratado, sem nenhum mecanismo de verificação independente. Durante os primeiros 6 meses, tudo funcionou. Os pagamentos chegaram no prazo. O volume de carga foi cumprido. Seu Armando começou a planejar a expansão. Foi no 7º mês que as acusações começaram. A primeira foi uma nota fiscal de carga com discrepância de volume. Gilberto comunicou formalmente que havia diferença entre o que havia sido carregado e o que havia chegado. Seu Armando verificou os próprios registros. Tudo estava correto. Mas a comunicação formal havia sido feita e o contrato previa desconto nos pagamentos enquanto a questão fosse investigada.
A segunda acusação veio 2 semanas depois. Uma carga com avaria, produtos danificados no transporte, novamente desconto retido. Depois veio uma terceira e uma quarta. Cada acusação era acompanhada de documentação, fotos, laudos, planilhas. Documentação que parecia legítima, que tinha aparência de processo, que seria difícil questionar sem acesso à contraprova técnica. E a cada acusação, o pagamento que chegava para seu Armando encolhia. Primeiro cortaram 10%, depois 20%, depois 30%. Márcio começou a notar que os caminhões estavam sendo carregados com lacres que não correspondiam aos documentos de origem. Levou a observação ao pai. Seu Armando levou ao representante da Campus Sul. O representante disse que iria verificar. Nunca mais deu retorno. A transportadora começou a sangrar. Os 3 funcionários foram demitidos porque não havia como pagar os salários. Márcio ficou, Patrícia ficou e seu Armando ficou, segurando uma operação que havia deixado de fazer sentido financeiro, mas que ele não podia abandonar sem ativar as penalidades do contrato, que superariam qualquer economia que o cancelamento poderia trazer. Era uma armadilha. E havia sido construída com essa precisão desde o início. Quando seu Armando procurou um advogado, a resposta que recebeu foi a que Gilberto Fontes havia calculado. O contrato era desfavorável, mas tecnicamente válido. Contestar os descontos exigiria perícia técnica cara e demorada. O processo poderia levar anos, e enquanto o processo corresse, o contrato permanecia vigente, os descontos continuavam e a transportadora continuaria sangrando. Seu Armando foi a um segundo advogado. Recebeu variação da mesma resposta. Foi a um terceiro. Desta vez, o advogado sugeriu uma negociação direta com a Campus Sul, aceitar um acordo desfavorável para encerrar o contrato e, pelo menos, parar a hemorragia. Ele foi à reunião com Gilberto Fontes. Foi sozinho, porque não tinha mais recursos para levar advogado. Gilberto recebeu-o numa sala de reunião com vista para a cidade, com o tipo de gentileza estudada que as pessoas aprendem quando sabem que têm a vantagem e não precisam demonstrá-la de forma agressiva. A proposta de encerramento do contrato exigia que seu Armando assinasse um termo reconhecendo as irregularidades que lhe haviam sido imputadas, reconhecendo que havia falhado, que havia causado prejuízo, que a retenção dos valores era legítima. Em troca, a Campus Sul abria mão das penalidades contratuais restantes. Era assinar a própria sentença em troca de ser solto da prisão. Seu Armando saiu da reunião sem assinar. Voltou para casa. Passou 3 dias sem dormir. No 4º dia, começou a vender equipamentos para cobrir as dívidas que haviam se acumulado. No 10º dia, vendeu um dos caminhões. No 30º dia, o segundo caminhão foi para a quitação de uma dívida bancária que havia contraído para cobrir os salários atrasados. A transportadora que havia construído em 34 anos deixou de existir num processo que durou menos de 1 ano. Seu Armando sobreviveu a isso por 11 meses. Depois o coração parou. O médico disse que foi infarto. E tecnicamente foi. Mas Dona Lourdes, que havia dormido ao lado daquele homem por 38 anos, sabia de outra coisa. Sabia que o infarto havia acontecido depois que o homem havia partido por dentro. E que o que havia partido por dentro tinha nome, endereço e CNPJ registrado na junta comercial. O caso chegou até Lúcio Flávio de uma forma indireta, como quase tudo chegava até ele. Márcio, o filho de seu Armando, havia passado os 6 meses seguintes à morte do pai, num estado que fica entre o luto e a raiva, aquele estado perigoso em que um homem pode fazer coisas que não volta atrás, ou pode encontrar um caminho que vale mais do que a violência imediata. Márcio havia optado, até ali, por tentar o caminho correto. Havia ido a órgãos de defesa do consumidor. Havia protocolado reclamação no Procon. Havia escrito cartas para sindicatos de transportadores. Nada havia chegado a lugar algum. Um colega de profissão,
que havia passado por situação parecida, não com a Campus Sul, mas com outra empresa que operava com o mesmo modelo, mencionou um nome. Disse que havia um homem que sabia como lidar com esse tipo de situação, que não era advogado, não era policial, não era nada que tivesse um título que explicasse o que fazia, mas que fazia. Márcio levou 3 dias para decidir se ia procurá-lo. Decidiu que sim, quando olhou para Dona Lourdes sentada na sala de uma casa que já não tinha os objetos de seu Armando. Haviam sido vendidos um a um e entendeu que havia uma dívida que precisava ser cobrada. Quando Márcio encontrou Lúcio Flávio e contou a história, havia um detalhe que chamou a atenção de imediato. Não o contrato, não as acusações fabricadas, não os descontos progressivos. O que chamou a atenção foi a documentação. A quantidade de documentação que a Campus Sul havia produzido para cada acusação. A velocidade com que havia sido produzida. A consistência da linguagem técnica. Aquilo não era improviso, era sistema. Lúcio Flávio fez uma pergunta que Márcio não havia considerado. Seu pai foi o único. Márcio não sabia responder. É isso que eu preciso descobrir primeiro, disse Lúcio Flávio. O que Lúcio Flávio encontrou quando começou a mapear o rastro da Campus Sul não foi surpresa, mas foi extenso. Havia, nos últimos 6 anos, pelo menos 8 transportadores pequenos que haviam firmado contrato de exclusividade com a empresa de Gilberto Fontes. Todos com o mesmo perfil. Operação de pequeno porte, reputação sólida, sem capacidade financeira para sustentar litígio prolongado. Todos haviam passado por variações do mesmo processo. Acusações documentadas de irregularidades, retenções progressivas de pagamento, impossibilidade de sair do contrato sem penalidades severas. Desses 8, 3 haviam aceito o acordo com reconhecimento de culpa para encerrar o contrato. 2 haviam falido. 1 havia entrado em processo judicial que ainda corria. 1 havia desaparecido da região, endereço desconhecido, e seu Armando havia morrido. Mas havia um detalhe que Lúcio Flávio levou mais tempo para encontrar e que era o núcleo de tudo. As cargas que chegavam com avarias ou faltando volume não eram realmente cargas com problema. Eram cargas que haviam sido redistribuídas. Parte do conteúdo desviado antes do carregamento, com documentação ajustada para registrar o peso e volume original. O desvio era feito no armazém da Campus Sul, antes que o caminhão do transportador contratado sequer tocasse na mercadoria. O transportador recebia carga incompleta, entregava carga incompleta. Era acusado pela diferença que nunca havia sido sua responsabilidade. Era um esquema de desvio de carga que usava o transportador terceirizado como escudo. As avarias reais existiam, mas eram causadas propositalmente no manuseio interno para criar documentação que depois seria usada como instrumento de extorsão contratual. A Campus Sul não roubava apenas as cargas dos clientes. Roubava também os transportadores que contratava para fazer a entrega parecer legítima. Para demonstrar isso, Lúcio Flávio precisava de algo que não tinha: acesso ao interior das operações da empresa. Precisava de alguém que tivesse visto de dentro. Encontrou essa pessoa num ex-funcionário da Campus Sul, um homem chamado Walter, que havia trabalhado como supervisor de armazém por 4 anos e havia sido demitido sem justa causa 18 meses antes. Walter guardava o rancor com a organização de quem não esquece quando foi tratado como descartável. O problema era que Walter tinha medo. Havia visto o suficiente para saber que Gilberto Fontes não era o tipo de homem que aceitava exposição sem reagir. E reagir, no vocabulário de Gilberto, podia significar coisas que iam além de processo judicial. Lúcio Flávio não prometeu proteção que não podia garantir, não usou pressão emocional. Disse o que havia encontrado, disse o que precisava confirmar e disse para Walter que a decisão era dele.
que havia uma família destruída, que merecia que alguém dissesse a verdade, mas que a escolha era do homem à frente dele. Walter ficou quieto por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Depois disse que ia falar. O que Walter descreveu, em detalhe, era exatamente o que Lúcio Flávio havia deduzido. E mais. Havia um protocolo interno não documentado para as operações de desvio. Havia funcionários específicos designados para executar as alterações nos lacres e nos volumes. Havia um sistema paralelo de registro que jamais aparecia nos documentos oficiais, mas que existia em planilhas que Walter havia visto e cujo conteúdo ele conseguia descrever com precisão suficiente para orientar uma busca. Havia também o nome de um despachante que operava como intermediário entre a Campus Sul e os compradores finais da carga desviada. Um homem chamado Otoniel, que tinha empresa de fachada registrada em outro estado e que recebia e redistribuía o que havia sido subtraído. A engrenagem era completa e estava funcionando havia anos. Lúcio Flávio levou o conjunto do que havia reunido para 2 lugares simultaneamente. O primeiro foi o Sindicato de Transportadores Rodoviários da região, uma entidade que havia recebido reclamações esparsas sobre a Campus Sul ao longo dos anos, mas nunca havia tido material suficiente para agir. Agora tinha. Havia casos documentados, havia padrão identificado, havia testemunho de ex-funcionário. Havia estrutura de prova que, embora não fosse o resultado de investigação oficial, era suficiente para embasar uma denúncia formal. O segundo lugar foi um repórter de um veículo de jornalismo investigativo do interior, alguém que Lúcio Flávio conhecia há anos e que tinha a paciência e o rigor para trabalhar com esse tipo de material sem queimar antes da hora. A estratégia era clara. A denúncia formal ao sindicato geraria obrigação de encaminhamento às autoridades competentes, inclusive fiscais. A reportagem, publicada no momento certo, criaria pressão pública que tornaria difícil qualquer arquivamento conveniente. As duas coisas precisavam acontecer de forma coordenada, não simultânea, mas próxima o suficiente para que uma alimentasse a outra. Lúcio Flávio passou 2 semanas preparando esse timing com a atenção de quem sabe que a janela de oportunidade pode ser pequena e que uma única movimentação errada poderia dar a Gilberto Fontes tempo para reagir. Havia um risco que ele mantinha em mente. Gilberto tinha recursos, tinha advogados, tinha os contatos certos para retardar qualquer processo. O que Lúcio Flávio precisava garantir era que quando a coisa explodisse, explodisse em lugares demais ao mesmo tempo para ser contida em apenas um. A reportagem saiu numa quinta-feira de manhã, detalhada, documentada, com os nomes, os valores, os contratos, os casos identificados, com o depoimento de Walter, protegido pela publicação como fonte, mas cujo testemunho dava credibilidade técnica a cada afirmação. No mesmo dia, o sindicato formalizou a denúncia à Receita Federal e ao Ministério Público Estadual, com cópia do material compilado por Lúcio Flávio como anexo. Gilberto Fontes soube o que estava acontecendo antes do meio-dia. Seus advogados tentaram obter liminar para suspender a reportagem. Já era tarde, estava publicada e circulando. Tentaram desqualificar Walter como fonte. O sindicato já havia recebido o material e não dependia apenas do testemunho dele. Tentaram controlar o dano nas redes sociais. Tarde demais, a história já havia sido replicada por outros veículos. O aparato de reação funcionou com velocidade, mas o dano já havia sido feito de uma forma que o dinheiro e os contatos não conseguiam desfazer integralmente. As investigações que se seguiram levaram meses. A Receita Federal encontrou irregularidades fiscais nos registros da Campus Sul, que abriam uma linha paralela de investigação. O Ministério Público identificou elementos suficientes para a abertura de inquérito por estelionato e apropriação indébita. Otoniel,
o despachante intermediário, foi identificado e passou a ser investigado separadamente. Gilberto Fontes não foi preso de imediato. Esse tipo de processo raramente produz resultado imediato, mas seu acesso ao sistema havia sido comprometido de forma que o dinheiro não poderia simplesmente reparar. Contratos existentes foram suspensos por clientes que não queriam exposição. Novos contratos deixaram de ser firmados. A operação da Campus Sul, que havia funcionado por anos exatamente porque ninguém havia juntado os pontos, começou a encolher sob o peso de investigações simultâneas que não podiam ser apagadas. Os 3 transportadores que haviam assinado termos de reconhecimento de culpa receberam orientação jurídica através do sindicato para questionar a validade desses termos, dado que haviam sido obtidos mediante informação falsa e em situação de coação econômica documentada. 2 deles conseguiram anulação. O terceiro ainda aguardava. Os valores retidos ilegitimamente de seu Armando nunca foram recuperados integralmente, mas parte deles, identificada num processo de reparação civil que a família moveu com apoio do sindicato, foi objeto de decisão judicial favorável. Dona Lourdes e Márcio receberam uma fração do que havia sido tomado. Não era tudo, mas era reconhecimento. Lúcio Flávio foi ao velório de seu Armando quando ninguém ainda sabia que ia fazer o que fez. Foi porque havia ouvido a história de um homem que havia trabalhado 34 anos e havia sido destruído por uma assinatura que não entendia completamente, e porque esse tipo de morte, a morte que começa por dentro, era a que mais o perturbava. Quando Márcio o viu pela última vez, semanas depois de tudo que havia acontecido, perguntou como agradecia. Lúcio Flávio disse que não havia o que agradecer. Disse que o que havia feito era reunir o que já existia e colocar no lugar certo na hora certa. Que a história do pai havia feito o trabalho. Márcio ficou quieto por um momento. Ele nunca soube que alguém ia fazer isso por ele, disse. Não, disse Lúcio Flávio. Mas você sabe, e a pessoa que planejou aquilo sabe o que está acontecendo agora. E vai continuar sabendo por muito tempo. Havia algo naquilo que não era consolo. Era mais frio do que consolo. Era a declaração seca de uma consequência que havia sido produzida com precisão e que continuaria se desdobrando. O tipo de coisa que não aquece o peito, mas que é mais real do que qualquer palavra gentil. Gilberto Fontes respondeu ao processo. A condenação, quando veio, tinha o tamanho que o sistema brasileiro reserva para esse tipo de crime, menor do que a destruição que havia causado, maior do que nada. 4 anos e meio, regime semiaberto, multa. Seus advogados já trabalhavam nos recursos, mas havia algo que os recursos não podiam restaurar, a empresa que havia construído. Ou melhor, a empresa com que havia construído o esquema havia sido varrida do mercado de uma forma que não tem volta. Não por sentença judicial, pelo colapso da confiança. Nenhum transportador de pequeno porte voltaria a assinar com a Campus Sul. Nenhum cliente médio que tivesse lido a reportagem assinaria um contrato que associasse seu nome àquele CNPJ. A empresa havia sobrevivido ao esquema por anos, porque o esquema dependia do silêncio. Quando o silêncio acabou, a empresa acabou junto. Otoniel foi indiciado separadamente e perdeu o registro como despachante. Os funcionários que haviam executado os desvios no armazém foram demitidos e passaram a ser investigados. A estrutura inteira, que havia funcionado com a precisão de uma máquina, porque cada peça fazia seu papel sem se perguntar pelo conjunto, foi desmontada peça por peça. Dona Lourdes passou a viver com Márcio e a família dele, na mesma cidade, numa casa menor do que a que haviam tido. Ela ainda acordava às vezes no meio da noite, naquele momento de confusão entre o sono e a vigília em que o cérebro ainda não processou o que é real. Nesses momentos, a ausência do marido chegava de novo com a mesma força da primeira vez. Mas havia algo diferente agora.
Havia o conhecimento de que o que havia sido feito ao marido dela não havia ficado sem resposta. De que os homens responsáveis estavam respondendo. De que a história havia sido contada, documentada, exposta, e que o nome de seu Armando não era mais apenas o nome de um homem que havia morrido de infarto. Era o nome de um homem que havia sido destruído por um esquema criminoso, que depois havia sido desmantelado. Não trazia o marido de volta. Nada trazia. Mas havia uma diferença entre ser destruído e ficar em silêncio, e ser destruído e ter alguém que conta a história correta. Essa diferença não cura, mas importa. Márcio voltou a trabalhar como motorista, não mais como dono, mas como empregado de outro transportador. Havia começado do zero antes, podia começar de novo. A estrada não muda, o que muda é quem a percorre e com o quê. Lúcio Flávio não ficou para ver o final do processo judicial. Raramente ficava. O que havia precisado ser feito, havia sido feito. A estrutura havia sido exposta. Os mecanismos haviam sido documentados, as pessoas certas haviam recebido o material que precisavam para agir. O resto pertencia a instâncias que ele não controlava e não tentava controlar. Havia uma próxima coisa a ver. Sempre havia. Porque esse tipo de esquema, o tipo que usa burocracia como arma, que fabrica documentos legítimos para encobrir crimes ilegítimos, que escolhe as vítimas pelo tamanho da vulnerabilidade, não era exclusivo de Gilberto Fontes. Era um modelo, e modelos têm imitadores. Havia outros seu Armandos por aí. Outras pessoas que haviam assinado contratos que não entendiam completamente, que haviam sido acusadas de falhas que não cometeram, que estavam sendo esmagadas por um processo que conhecia suas limitações melhor do que elas conheciam os próprios direitos. Enquanto isso existisse, havia trabalho a fazer. E enquanto houvesse trabalho a fazer, Lúcio Flávio ia aparecer onde precisasse aparecer. Não por obrigação, não por chamado heróico, por uma convicção simples e inflexível de que certas coisas não deveriam existir sem consequência. Que o custo de destruir um homem inocente precisa chegar de volta a quem o pagou, de uma forma ou de outra. Toda a história que você ouviu aqui pertence a um mundo que existe paralelo ao que aparece nos noticiários. Um mundo de crimes que não deixam sangue visível, mas que destroem vidas com a mesma eficiência. Um mundo onde os culpados frequentemente dormem bem, até que alguém decide que não vão mais. Existem outras histórias assim, algumas mais antigas, algumas mais recentes, todas com o mesmo denominador. Gente comum contra estruturas que deveriam responder e nunca responderam. No próximo episódio deste canal, você vai conhecer mais uma dessas histórias. O tipo que muda a forma como você olha para certas coisas que parecem normais. Fique por aqui. O que vem a seguir vale cada segundo.